Vamos agradecendo assim ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, que está aqui conosco mais uma vez nessa noite, no estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, pedindo a permissão dos benfeitores espirituais, para que nós possamos, mais uma vez, ligar-nos com as esferas mais altas, que cada um dos lares, Senhor, possa, nesse instante, receber um funil de luz. Que todos nós aqui presentes possamos aprender um pouco mais com André Luiz, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e apreciar todos os ensinamentos desse capítulo, que fala tanto de misericórdia divina, de gratidão. E assim nós vamos dando por iniciado o nosso estudo dessa noite. Amém. Então, hoje o capítulo 9, Louvor e Gratidão. E algumas coisas mexeram comigo quando eu estava estudando esse capítulo, né? A primeira coisa foi a sensação superficial de que o trabalho que tinha sido feito lá na área umbralina não tinha sido bem sucedido. Mas aí a gente percebe que essa é uma visão limitada, que todas as sementes do bem, as preces que foram feitas, o chamamento que foi feito para o Zenobia, vai servir para o despertamento, para a mudança do campo mental, daqueles espíritos que estão presos lá e que antes estavam enjaulados, né, no próprio pensamento, no próprio sentimento de culpa e sofrimento. E quantas vezes a gente não vê isso dentro da nossa vida, né? Que a gente quer passar uma mensagem, seja para o pai, para a mãe, para o filho, para o marido, para a esposa, e quer que aquela pessoa acorde de uma hora para outra, quando nós mesmos não conseguimos, né? E aí a gente vê o poder da semente do amor, e quando a gente pensa em semente, a gente pensa em natureza. Entender que essa semente é brotada, mas para cada um de nós, ela vai crescer e dar frutos numa época diferente, né? A gente passa por essa transformação, eventualmente, mas cada um no seu tempo. E que mesmo que eles tivessem forçado esses espíritos a vir juntos, como eles não tinham passado por essa transformação mental, eles iam voltar para onde eles estavam, que não era o objetivo. Então, daí a importância da mudança ser de dentro para fora. Não adianta a gente querer forçar alguém se aquela pessoa não estiver pronta para fazer aquela mudança. Nós só temos o controle do nosso próprio livre-arbítrio, da nossa própria vontade. E mesmo assim é difícil, né? É difícil fazer a nossa dieta alimentar, é difícil fazer a nossa dieta mental, é difícil perdoar as pessoas que por acaso nos amolam, né? E aí a gente vê esse trajeto de volta à casa de Fabiano, primeira coisa em silêncio. E a gente já ouviu muitas vezes que o silêncio é uma prece. Então a gente está se resguardado, o silêncio, não só o silêncio de palavras, mas o silêncio mental, essa ligação com Deus. Nesse caso, mais importante, porque eles estavam passando por uma zona perigosa. Então esse ensinamento para a gente também. Quando a gente estiver passando por um momento de zona perigosa, talvez o silêncio seja o melhor remédio, né? Em vez da gente ficar falando, reclamando e atraindo forças negativas, é a gente lembrar de acalmar o coração, de silenciar, de ter vigilância nos momentos de dificuldade. E aí eles chegam ainda com uma sensação de gratidão. De novo, os frutos não foram os frutos desejados, esperados, porque eles voltaram aí de braços vazios, né, sem poder acolher algumas daquelas entidades que estavam sofrendo. Mas a gratidão vem de perceber a misericórdia divina, de que
sempre há chance de renovação, sempre há chance de mudança, que apesar desses espíritos não estarem percebendo eles, e a gente vê isso, né, que o campo mental é tão diferente que só a partir do momento que eles se comunicam é que os espíritos inferiores percebem, os mais ignorantes percebem a presença, né? Isso serve pra gente também. Porque quando a gente está sofrendo, muitas vezes a gente se sente sozinho, abandonado, sem rumo. E a gente lembrar que a misericórdia divina está do nosso lado o tempo inteiro e a gente lembrar de agradecer por isso. Essa misericórdia divina pode vir através de um parente, pode vir através de um amigo, pode vir através de um livro, de um filme, seja lá do que for. Mas ela sempre vai existir. Daí a importância da gente lembrar no momento da nossa prece. Agradecer. Agradecer a Deus. Não só pelas coisas boas, mas pelas dificuldades que a gente tem. E aí a Zenobia fala uma coisa muito bonita, né? Complementando aquele sentimento que o André tinha tido no capítulo anterior, dizendo que se a gente tem que ter compaixão e que a compaixão vem do amor, que existe essa justiça divina, que é a lei de causa e efeito. Então, não adianta só a gente ter pena do outro. Não adianta só a gente fazer o bem para o outro. É necessário que a pessoa que cometeu o erro, que está sofrendo, acorde, desperte, mas não só desperte. Desperte e modifique os seus atos e retifique o que fez de errado. E aí a gente vê de novo, né, que se a semeadura é livre, se cada um de nós pode fazer as coisas mais rápidas ou mais devagar, se pode complicar ou descomplicar a nossa vida, nosso dia a dia, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, peraí, Ana, então quer dizer que não está escrito o que vai acontecer comigo? Não, não está. Quem define o que vai acontecer comigo nessa vida sou eu. Existem como se fosse high-level guidelines. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que tudo que a gente fizer vai ter um efeito, vai ter um resultado. E esse resultado pode ser bom ou ruim, dependendo das nossas escolhas, né? Bom, outra coisa que me chamou a atenção foi a gente perceber a diferença entre idade cronológica e maturidade do espírito. Então, a gente já tinha visto que na casa de Fabiano existe esse trânsito, né, entre encarnados e desencarnados constante. E de repente a gente vê esse espírito, esse filho, essa criança pequena, que ele fala 8, 9 anos, que alguns de nós têm filho dessa idade aqui, ajudando a mãe que com certeza está sofrendo com saudade pela morte do filho, né? E o André Luiz fica surpreso com a situação, com o amor, com a luminosidade daquela criança. E a gente sabe que isso muitas vezes acontece no lar da gente, que a gente convive com pessoas talvez mais velhas do que a gente, mas que não tem uma maturidade espiritual tão boa. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que estender a mão. Nesse caso, do ponto de vista de espírito eterno, a criança era a mãe e o filho era a criança era a mãe e a mãe era a criança, né? Então segurar na mão daqueles que precisam de mais ajuda do que a gente, que estão sofrendo, que estão convivendo com a gente e que não tem o estofo, a capacidade de fazer as coisas sozinhos. Então a gente tem que servir como esse guia de alguém que está doente. Doente do corpo? Não. Doente da alma, que é uma doença também, né?
sofrimento, depressão, tristeza, raiva, angústia. Tudo isso é enfermidade da alma, que a gente pode ajudar as outras pessoas. Então, a importância da gente rezar antes de dormir. Esse é um exemplo bom. Porque quando a gente estiver sofrendo, dependendo da forma como a gente vai dormir, a nossa qualidade de pensamento, a gente vai conseguir se ligar a essas entidades superiores que vão poder ajudar a gente, que podem ser entidades superiores com um vínculo sanguíneo, consanguíneo da vida anterior ou da vida presente, como pode ser amigos de vidas passadas, né? Mas que esse intercâmbio entre os dois planos é um intercâmbio contínuo. Essa ajuda entre o plano espiritual e o plano material, que é o que a gente tem que prestar atenção, acontece sempre. E todas as vezes que a gente pedir, todas as vezes que a gente precisar de ajuda, a gente lembrar de fazer a prece na hora de dormir. Porque a prece é um estado de semi-morte. É um momento aqui na encarnação em que o nosso espírito se desliga momentaneamente do corpo. Então, o corpo físico precisa descansar, mas o espírito não necessariamente, né? Então, ele pode sair e ir para qualquer lugar. E para onde eu posso ir? Eu posso ir para uma escola, eu posso visitar amigos, ou eu posso fazer bobagem. Então, o mesmo livre-arbítrio que eu tenho quando eu estou acordado, eu tenho esse livre-arbítrio enquanto eu estou dormindo. Com a diferença que a liberdade durante o sono é muito maior, né? Então, a gente pedir a proteção, pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, para que ele possa cuidar da gente durante a hora de sono, levar a gente para escutar palestras boas, aprender coisas novas, ajudar a gente a resolver os problemas através de inspiração, de estímulo, de esperança, que muitas vezes a gente precisa. E dar ideias também, como a gente vai ver mais para frente na conversa da dona Letícia, né? Bom, aí a hora que começa, então, que todo mundo se reunir, todos os trabalhadores para fazer a prece, e a gente vê a prece como uma atividade diária. A gente, dentro de casa, muitas vezes fica lutando para conseguir fazer o evangelho no lar uma vez por semana. E o que a gente está vendo aí é a importância da prece constante. Tudo que a Zenóbia está fazendo se inicia com uma prece. Seja o trabalho na área umbralina, seja o trabalho dentro da casa de Fabiano, ela indo, ela saindo, ela voltando, essa conexão funciona como energia, combustível positivo para o trabalho, como proteção para o trabalho, né? Agora, os trabalhadores estão lá fazendo a oração, mas antes já tinha passado por um auxílio magnético àqueles espíritos que estavam mais necessitados. E o que é esse auxílio magnético? É um tipo de passe, é uma transfusão. São para... A gente sabe que, por exemplo, quando a gente está fazendo um estudo como esse, todos nós recebemos um passe espiritual. Existe uma limpeza que é feita no nosso lar, existe uma limpeza que é feita em nós mesmos, pela própria mudança do padrão vibratório da gente. É claro que ainda tem a ajuda dos benfeitores espirituais que ajudam, que aumentam essa limpeza e ajudam a gente a se sentir melhor. Nesse caso, esses necessitados ainda não estavam conseguindo elevar o pensamento de uma forma em que fosse suficiente para receber essa transfusão. E aí eles recebem esse auxílio magnético, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a Zenóbia fazendo a prece, aquela prece bonita de agradecimento, extremamente humilde, e ela se iluminando. Então, a gente pensar nisso, né? A forma como a gente está fazendo a prece. A prece dela foi uma prece longa, foi uma conversa, foi um encontro com Deus, com o Pai, né?
lembrando das bênçãos que a gente recebe e da misericórdia que Ele tem conosco. E pela conexão de sentimento mental, ela muda, ela se modifica, né? A gente sabe que ela é um espírito mais evoluído do que os outros, mas dentro da sua humildade, ela não mostra aquela luz toda. Mas na hora da prece, a gente vê essa semi-transfiguração, né? E o mais interessante é que a zona vibratória da casa de Fabiano, porque fica no umbral, é muito pesada. Então, eles têm um tipo de uma televisão, uma tela, onde as entidades vêm e se projetam para comunicar com os espíritos que estão lá. Então, a gente vê aí a barreira vibratória, apesar de haver essa ligação com o plano superior, apesar da gente ver um mentor indo para auxiliar, para ajudar, para conversar com aqueles trabalhadores, ele não consegue aparecer. Então, voltando para o nosso lar, trazendo isso para o nosso dia a dia, né? A importância da gente mudar a qualidade vibratória do nosso lar para facilitar essa comunicação com os bons espíritos. Por quê? Porque se dentro do nosso lar o padrão vibratório está baixo, com quem que a gente vai comunicar? A gente não vai conseguir ser ajudado da mesma forma. E aí a gente vê o quê? Outro exemplo aí da Luciana como médium no plano espiritual, mostrando pra gente a comunicação que ela dá, não só a habilidade que ela tem de ver e descrever o que está acontecendo, mas também de servir como canal de comunicação da mãe do Gotuso. Então, a gente lembrar que a mediunidade, que essa ligação funciona aqui, encarnado com desencarnado, funciona no plano espiritual também, né? E aí a gente percebe o quê? Essa mãe. Então, muitas vezes a gente perde o pai, perde a mãe, perde o filho, e tem a impressão que tudo acabou. Que aquele laço, aquele elo de ligação termina. E aí a gente vê que não. Apesar da mãe dele ter desencarnado há muito tempo, aquele amor, o cuidado, o desejo de proteger, continua o mesmo em relação ao filho. E com certeza não é só nesse dia. Com certeza ela estava acompanhando o Gotuso durante todo o processo dele de libertação do corpo físico. E aí ela pede o quê? Para ele se despertar. Ela fala, poxa vida, você está fazendo tanto bem para tanta gente, por que você não faz o bem para você? Está na hora de você perdoar. O perdão vai ser a sua liberdade, né? Então, deixa de lado o seu egoísmo, o seu orgulho e ama. E aí a gente vê outro caso do que acontece na constelação familiar, né? Semelhante ao que a gente tinha visto com o Padre Gregório, né? Nesse caso, ele está indo reencarnar como neto daquela pessoa que fez mal para ele, para a família dele, para os filhos dele. E alguém estava falando para mim ainda essa semana, puxa, mas como é que se eu odiei tanto, como é que isso vai zerar, né? E a gente vê que existem formas diferentes de amar, né? O amor entre marido e mulher, o amor entre irmãos é diferente de um amor de pais e filhos. E Deus, dentro da sua sabedoria e misericórdia, Ele coloca, muitas vezes, na casa da gente, no lar da gente, esses serzinhos pequenininhos, para quê? Porque eles, dentro da sua fragilidade, a gente se desarma, se entrega, dá amor. E esse amor vai diminuindo
aquele ranço de mágoa, de sofrimento que existia no passado, né? Então, essa reencarnação, claramente não vai ser uma reencarnação fácil, mas do jeito que a Letícia fala, é um jeito tão bonito, e ela comenta, Kutuzo, desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. Então, deixa o seu homem velho para trás, enterra seu passado, não para de viver o passado, para de pensar no passado. As concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam. Então, quer dizer que esse sentimento negativo que eu carrego vira pedra dentro de mim. É como se eu ficasse carregando uma mochila de pedra com os maus sentimentos que eu tenho, impedindo a penetração da luz no nosso campo interno. Então, o desprendimento do mal, o esquecimento do mal, o perdão do mal, é o que vai fazer a gente conseguir receber a ajuda que a gente necessita, que é um caso semelhante ao que a gente tinha visto com o André Luiz e com aqueles outros espíritos que estavam aí no umbral no capítulo passado, né? E aí ela continua, muitas vezes nós retardamos esse despertamento por anos, por décadas, por séculos. Então, quantas pessoas a gente deve estar brigando há séculos? É assustador isso. Quantas reencarnações a gente desperdiçou dentro dessa antipatia, do rancor, da mágoa, do desejo de vingança. E que só no momento em que a gente consegue esvaziar o coração e trabalhar no reajuste, é que a gente vai conseguir se libertar, né? E ser feliz. Aí a gente vê a esposa dele chegando, Marília. E outra coisa interessante, porque ela aparece, ela está sofrendo. Então, o sofrimento que ele descreveu num dos primeiros capítulos dela, encarnada, é a forma com que ela aparenta como desencarnada, né? Ela está sofrendo e ela pede perdão. E aí vem a mãe e fala: o grupo doméstico amado e inesquecível espera por você na preparação da felicidade por vindoura. Ele fala: abraça a Marília. Por quê? Porque é a forma dele mostrar que perdoou, né? Aí ele aceita e o processo do reencarne começa a ser trabalhado. Então, mais uma vez, a gente perceber que o reencarne nas famílias consanguíneas não são acaso, não são obra do acaso. Isso tudo é planejado, pensado, existem vários espíritos que se unem para trabalhar na nossa volta aqui para a Terra. Então, para a gente saber aproveitar a oportunidade que a gente tem aqui, não para continuar errando, não para continuar brigando, não para continuar odiando, mas para conviver com qualidade de vida, com amor, com respeito, com solidariedade, né? Aplicando o amor universal, né? Esse amor fraterno. Então, para a gente refletir aqui, primeira coisa, a nossa família. Como é que eu estou tratando a minha família? Não a família humanidade dessa vez, a minha família consanguínea. Aquelas pessoas com quem eu tenho dificuldade, pode ser mãe, pai, sobrinha, filho, marido, esposa. A gente tomar consciência de que existe um projeto divino por trás dessa união. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai conseguir sair dessa encarnação melhor do que a gente entrou? Ou a gente vai ter complicado ainda mais a nossa história, né?
O outro aspecto é a gente pensar no perdão. Normalmente a gente acha, não, mas aquela pessoa não merece ser perdoada. E nesse capítulo a gente está falando que o perdão não é para o outro, é para a gente. É a nossa libertação. É a forma da gente desentupir o cano de comunicação entre nós e o plano superior. Então, se eu quiser ser ajudado, eu vou ter que colocar amor dentro do meu coração. Enquanto eu tiver com aquele sentimento negativo cristalizado, eu não vou conseguir receber a ajuda que eu preciso, né? E o terceiro ponto é a responsabilidade de nós como mães e pais. Não só nessa vida, mas no plano espiritual também. Esse laço de co-criadores é tão forte que a gente percebe o impacto que tem mesmo quando um adulto chega do outro lado. A emoção. E é claro que essa emoção, positiva ou negativa, vai ser sempre proporcional às escolhas que a gente fez como pais aqui na Terra. Para a gente ter consciência do poder que a gente tem nas mãos, né? Em melhorar, em ajudar a vida dos nossos filhos ou fazer eles se sentirem pior por qualquer razão. E a gente não esquecer de que esse amor que existe aqui na Terra, ele não tem limite nem de espaço, nem de tempo. Então, existe uma pausa no momento da morte, em que a gente se separa das pessoas que a gente ama, mas que a gente pode se reencontrar durante o sonho, na hora que a gente está dormindo. E que se houver amor de verdade, a gente vai reencontrar lá ou vai reencontrar aqui, através de algum dos indivíduos que aparecem dentro da nossa constelação familiar. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém quer comentar antes da gente começar? Nossa, Ana, sem palavras. Às vezes tem estudos que refletem, falam bem o que a gente precisa ouvir, não é? Livros muito, muito abençoados, esses deixados por André. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Sem palavras, só reflexões para essa noite. André Luiz realmente tem um talento muito grande de expressar, de se expressar, né? Exatamente. E de trazer questões tão profundas. Tão profundas depois de quê? De 60 anos, já acho que até mais, né, Ana? Que ele tá lá, acho que isso foi escrito em uns 40 e pouco, 50, né? Então, 60 anos e é tão real ainda, para você ver que tão atual, né? Tão atual, exatamente. Que a humanidade não mudou tanto, né? A gente só continua ainda com a mesma idade espiritual, às vezes, e moral. E aí é o que a mãe do Gotuso falou, né? Quantas vezes, quantos anos, quantas décadas, quantos séculos são desperdiçados? Então a gente tem essa chance de mudar a nossa história agora, né? Com aquelas pessoas que a gente está convivendo, que são as pessoas com quem a gente tem maior compromisso espiritual, maior envolvimento de passado. Alguém mais quer comentar? Obrigada, Daisy. Bom, então tá bom. São 8 horas. Então a gente vai encerrando agora. Agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz, que esteve aqui conosco, que nos acompanhou durante esse estudo, essa reflexão em grupo da mensagem de André Luiz. Que nós saibamos, Senhor, apreciar esses ensinamentos, mas principalmente aplicá-los dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia. Que os erros que a gente cometeu no passado, Senhor, possam ser reajustados nessa vida. Que nós possamos melhorar a cada dia como espíritos eternos na trajetória do bem. E assim nós vamos agradecendo, Mestre amado Jesus,
por toda a cobertura espiritual, por toda a transfusão de energias que cada um de nós recebeu, pela limpeza que ocorreu em cada um dos nossos lares e principalmente pelo suporte magnético que nós recebemos da equipe de André Luiz e de Emmanuel. E assim nós te agradecemos e pedimos que possamos estar juntos, se Deus quiser, no próximo capítulo.